Fala, querido profissional de saúde, tudo bem com você? Bom, nessa aula nós vamos aprofundar em 3 pilares que representam a nova forma de crescer na saúde e que estão transformando profissionais comuns em verdadeiras referências, com posicionamento, conexão e crescimento estratégico. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vou aprofundar um pouco quanto na Patrícia Fernandes, trazendo um novo posicionamento como referência e também a Como Sol. Então, aqui estamos falando da nova forma de crescer na saúde, de profissional comum a referência. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você que está aqui. Quantos profissionais de saúde você conhece que são extremamente competentes, mas que ainda não são reconhecidos como poderiam, na verdade, como deveriam? Profissionais que estudaram muito, que fizeram especializações, que se dedicam aos seus pacientes. Eu não sei você, mas eu fiz 6 especializações dentro da enfermagem. E aí eu te pergunto, quantas pós você fez? E dessas especializações, qual que você extraiu uma para poder viver do seu propósito, para poder posicionar, para poder trazer referência para essa especialidade e também para o seu nome? Bom, mas mesmo assim, esses profissionais, eles sentem que poderiam crescer muito mais, assim como eu também um dia senti e acredito que você também. Só de você estar aqui hoje, principalmente por estar assistindo essa aula, se conectando com esse tema, é porque você sente que você pode muito mais. E o problema, ele não é a falta de capacidade. O problema é que ninguém ensinou nós, profissionais de saúde, a crescer com estratégia. A gente não aprende isso no nosso âmbito de trabalho, a gente não aprende isso no âmbito da faculdade, de pós-graduação. Então a gente deve buscar por recursos que vão facilitar esse caminho, assim como o processo de vendas, de marketing, de gestão com estratégia, né? Bom, quem é Patrícia Fernandes? Prazer, eu tenho 37 anos, sou casada, sou mãe de 3 lindos filhos, sou filha de Deus, sou cristã, sou enfermeira de formação, assim como você que está me assistindo ou um profissional de saúde que se conecta comigo. Eu engravidei com apenas 15 anos, fui expulsa de casa, ganhei uma barraca de pastel dos meus pais, retornei após 3 meses, então ali eu já entendia que eu nasci para poder empreender. E ao voltar para casa, eu prometi para mim e para o meu filho que eu seria uma pessoa extremamente responsável, prometi que não faltaria nada para ele, e assim começou a minha jornada entre fazer auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, a faculdade, 6 especializações, e assim eu fui crescendo, me tornei supervisora de enfermagem, tive diversas oportunidades no mercado, fui sócia de uma casa de repouso, tive um restaurante, dei aulas para alunos de medicina como facilitadora. Foi uma experiência maravilhosa. Tive uma experiência no marketing multinível por um período de 1 ano. Não sei se vocês conhecem a empresa chamada Junesse, mas fui muito feliz. Conheci muitas pessoas. Então, durante esse processo, esse período de 1 ano, eu encontrei pessoas que eu não imaginava conhecer. Eu tive ajuda de pessoas que eu não imaginava que teria. Dentro do âmbito da CLT e na jornada do mundo empreendedor, são 2 mundos completamente diferentes, onde dentro da jornada da CLT são extremas exigências e a gente acaba sofrendo isso com peso, com muita responsabilidade, ao contrário do mundo empreendedor, que as pessoas desejam transferir isso com muita leveza. Existe sim uma cobrança, mas é algo muito leve, é algo que movimenta, é algo que impulsiona a gente a estar em algum sistema onde as pessoas olham para a gente e estendem as suas mãos. Então eu comecei a buscar dentro do âmbito da CLT algo que eu poderia facilitar e favorecer os profissionais de saúde, onde eu vi um mundo que era possível estarmos conectados e a forma também de contribuir com este momento. Então ali eu comecei a me conectar com pessoas, a crescer junto com elas, a olhar o mundo e pessoas de forma diferente. Comecei a ler livros, a assistir diversos audiobooks de profissionais da liderança, esses profissionais que eu sentia admiração e aprendi um caminho com eles. Saindo dessa jornada, eu tive um insight muito poderoso, isso foi divino,
de transformar esse escritório que eu estou hoje posicionando como sol para poder acolher profissionais. Na verdade, eu pensei em primeiro momento em fazer esse coworking, mas surgiu algo muito melhor no meio deste caminho. Então essa sala aqui onde eu estou, ela é o meu escritório, é onde eu me sinto aqui conectada com a minha essência. Essa sala, ela representa a Patrícia, representa quem eu sou. Então hoje a nossa missão é transformar profissionais incríveis em referências visíveis, porque eu era essa profissional invisível, onde eu só crescia, não tinha qualidade de vida, tive uma jornada de 3 empregos, não via minha família, não via os filhos, marido e pais, e quando eu os via, eu não tinha uma paciência para poder lidar com eles, eu estava desconectando da minha essência e das coisas também que eu gostava de fazer, e aí eu comecei a enxergar também um caminho diferente. Então foi quando eu tomei a decisão de pedir a conta da CLT, construir uma jornada como mentora. Antes de me posicionar como mentora, eu criei ali conexões, vendi as minhas mentorias e acompanhei todo o processo antes de pedir a conta. Eu tive um planejamento. E dentro deste planejamento eu me senti muito segura para poder desfazer a sociedade, para poder pedir a conta e seguir somente como mentora e expandir a Como Sol. Então a Como Sol, ela nasceu dessa dor e do desejo também de direcionar esses profissionais, de caminhar com esses profissionais e não crescer somente a Patrícia Fernandes como mentora, mas sim todos os profissionais que nela compõem, para poder trazer ali o nosso propósito elevado para os potenciais clientes, pacientes que esperam por nós. São potenciais clientes que buscam por um processo de transformação. E hoje eu quero mostrar para vocês a nova forma de crescer na saúde. Então, trazendo essa nova realidade de mercado. Antigamente, bastava ter formações, abrir consultório, atender bem, e isso era o suficiente. Mas hoje, esse cenário ele mudou. Existem muitos profissionais no mercado, existem muitas informações, existem muitos concorrentes, porém, não devemos nos limitar à quantidade de profissionais, à quantidade de informações e a esse excesso de concorrência, pois se a gente parar para pensar a quantidade que temos de população e a porcentagem de profissionais que estão posicionados na área da saúde, é uma porcentagem extremamente pequena. Se vocês buscarem pelos dados, a cada 100 pessoas, 2 a 3 são profissionais de saúde. Então, se a gente tirar dessa porcentagem, essa parte, se vocês se conectarem a isso, existem 100 pessoas, existem 95 pessoas, 97 pessoas que vocês podem vender algum produto ou serviço sem depender de uma concorrência. Só para poder trazer um pouco de clareza aqui, quem está posicionado no mundo empreendedor, olha como é importante o que nós fazemos através das nossas especializações. Quando a gente extrai uma especialização para poder seguir isso como um estilo de vida, de carreira, de um propósito para poder impactarmos vidas, se a gente parar para pensar que um laser terapeuta, por exemplo, se ele considerar que ele tem 30 pessoas que são ali os seus vizinhos, que são os seus amigos, que ele pode contribuir somente no meio dessas pessoas, nem pensando em expansão, mas somente na quantidade de pessoas que você, como profissional de saúde, pode impactar independente do que você faça. Então hoje crescer não é apenas quem trabalha bem, crescer é quem se posiciona, quem se conecta e quem cresce com estratégias. E é exatamente aqui que entram os 3 pilares da forma de crescer na saúde. Eu trago como primeiro pilar o nosso posicionamento. Então, se hoje alguém perguntasse quem é referência naquilo que você faz, o seu nome ele seria lembrado? Então fica essa reflexão, porque posicionamento é clareza de especialidade, é comunicação, é percepção de valor, também uma autoridade. Por exemplo, eu, Patrícia, fiz 6 especializações. Quais são as suas pós? Não importa quais são as minhas pós, importa qual delas eu estou posicionada, qual delas eu acredito que vai trazer uma performance, uma transformação e uma qualidade de vida para o meu potencial cliente. Então, extraia de diversas pós que você fez, uma ou até mesmo 2
que faça sentido no direcionamento que você vai conduzir o seu potencial cliente, paciente, para esse processo de transformação, de jornada que esse paciente, potencial cliente, vai viver junto com você. Então, aqui, quando alguém fala em especialista em feridas, algumas pessoas são imediatamente lembradas. Isso é posicionamento construído e todos nós temos essa possibilidade. O interessante é que a gente dê o nosso primeiro passo, né? Então, quem não se posiciona acaba sendo apenas mais um no mercado. Então, aqui em clareza de especialidade, é você definir exatamente o que você vai fazer de melhor e para quem. É o que você faz e o como você faz. Em comunicação, transmitir a sua expertise de forma clara e impactante. Por exemplo, nós temos 2 perfis de público. O nosso perfil atual, que é qualquer potencial cliente, paciente, e o perfil de cliente ideal. Na nossa comunicação, por exemplo, nas redes sociais, lá no Instagram, eu preciso falar diretamente com esse potencial cliente ideal. Por exemplo, a minha especialidade é estomaterapia. Perfeito. Você lida com feridas de todas as populações, de todas as idades, ou você tem interesse de lidar com feridas com laser terapeuta aplicado a crianças, ou sem laser terapeuta, somente ali o tradicional, mas somente limitando o perfil adulto, ou somente gestantes. Então, você limitar e traçar uma comunicação clara e objetiva, principalmente na sua vitrine, que são as redes sociais, através do seu Instagram, através do seu LinkedIn, através do Facebook. Então, você atrair esse público que você tenha interesse que seja o seu potencial cliente ideal. E, claro, conservar os seus atuais, mas trazer um foco principalmente no seu poder de comunicação para o público que você tem interesse de atingir, um público ideal para o seu processo, que seja criança, que seja idoso, que seja gestante, enfim, que seja pacientes pré-diabéticos ou que seja pacientes com doenças crônicas. Então, fortalecer essa comunicação é você conectar o público que você tem interesse com o que você faz. E a percepção de valor é fazer com que o outro ele reconheça a sua autoridade. Quem é você? Você é referência, você é especialista, o que você faz, o como você faz e qual que é o seu diferencial de valor. É o que vai definir o seu potencial de valor único para esse profissional. Por exemplo, o acesso que ele tem até você. Um outro exemplo é você ter um olhar sistêmico para este paciente. É você ter um diferencial na forma como você se conecta com este paciente. Ao você realizar ali a sua consulta, você entregar algo a mais, você delimitar a venda de um processo ou até mesmo de uma conexão, de uma consultoria de 1 hora, você entregar a mais, você trazer ali um plano de ação para esse paciente, ele seguir aquilo e você também contatar esse paciente. O seu diferencial também seria no processo de acompanhamento pós-sessão, quando acabar a sessão, acabou as 10 sessões, esse paciente não vai continuar comprando de você. Você continuar contatando esse paciente para ele poder lembrar que você existe. Então, isso também é um grande diferencial. Até então, que existe uma possibilidade muito grande dele voltar a te contratar ou indicar os seus produtos e serviços para outras pessoas. E isso é muito maravilhoso. E no segundo pilar são as conexões. Então, muitos profissionais são muito bons, trabalham muito, mas estão isolados. E conexões, elas acabam gerando indicações, oportunidades de mercado, crescimento, visibilidade, e nós nos conectamos através de uma comunidade para poder trazer essas oportunidades, principalmente quanto de mercado, quanto de crescimento interno, como uma oportunidade de networking muito poderoso e também de um desenvolvimento contínuo. Então aqui eu carrego essa frase também que crescimento isolado ele é extremamente lento e crescimento em ecossistema é em exponencial, ou seja, sozinho você pode até ir, você pode alcançar, mas quando você vai acompanhado, principalmente de pessoas que estão ali na mesma vibração energética, que tem o mesmo propósito que o seu, o nosso resultado ele se transforma. Então eu quero trazer uma pergunta também como uma reflexão.
Hoje, você sente que você tem uma rede que impulsiona o seu crescimento? Você se sente à vontade de poder interagir, de poder se comunicar, de fazer uma pergunta, de fazer ali, de lançar um desafio, de compartilhar algum conteúdo? Então, é interessante essa autorresponsabilidade que todos gerem esse movimento para termos uma troca extremamente saudável e produtiva dentro deste ecossistema. Já aqui no terceiro pilar, existe um crescimento mais com estratégia, porque muitos profissionais trabalham mais, mas não crescem proporcionalmente. Aqui em Visão de Negócios, você deve entender a sua atuação através de um projeto profissional sustentável. Em aulas anteriores a essa, eu te ajudo a construir o seu negócio na palma da sua mão. Então aqui é uma base sustentável que você entenda o seu negócio visualizando, desenhando, escrevendo e entendendo também o caminho que você pode fazer para você tornar este negócio muito mais sustentável e viável através dos seus entregáveis. Então, por exemplo, dentro do que a gente constrói através desta ferramenta que nós temos em aulas anteriores, o que você deve entender aqui nessa visão de negócio? Quem é o seu cliente ideal? Quais problemas o seu produto ou serviço resolve? Quais são as transformações que você gera na vida desse potencial cliente? Qual que é o seu formato de entrega? Quais são os seus custos? Quem são os seus parceiros? Você deve entender também toda a parte de gestão, quanto operacional, administrativa, comercial e também a sua receita recorrente, se o seu produto ou serviço oferecer essa receita recorrente. Então, se necessário, se aplicável ao seu negócio. A estrutura em expansão é construir bases sólidas para crescer de forma consistente. Então, através de todas essas estruturas, você colocar metas claras e objetivas e também alcançáveis. São metas que você pode definir a cada 3 ou 6 ou até mesmo de forma anual. E o posicionamento da sua especialidade, que é definir e comunicar a sua área de excelência. Então, isso é trazer verdadeiramente a referência para a sua especialidade, a forma como você vai limitar este público ideal e a forma também como você vai comunicar o que eles desejam ouvir e aprender com você. E no direcionamento de carreira, planejar os próximos passos com clareza e propósito. Eu sugiro para vocês que vocês assistam a aula do planejamento de 2025, 2026, que é aplicável ali uma ferramenta Smarter. Provavelmente vocês já devem conhecer o Smarter ou Smart. E através do seu planejamento com essa ferramenta ou até mesmo com qualquer outra ferramenta como 5W2H, como SWOT, mas vamos falar um pouquinho dessa Smart ou Smarter. Essa Smart, você deve classificar se o seu objetivo da sua estrutura de crescimento, se ela é específica, se ela é mensurável, se ela é atingível, se ela é relevante e se também ela é temporal. Na verdade, no que eu falo que é temporal, é você fazer um ajuste de rota com um acompanhamento específico, que seja a cada 15 dias, que seja uma vez por mês, que seja a cada 3 meses, dependendo do que você estabeleceu de meta. Então, conforme você traz o seu planejamento, que seja ele trimestral, semestral, ou anual, ou até mesmo planejamento por 5 anos, quanto mais distante, você deve direcionar um período para você ir acompanhando esses processos para poder analisar se você está tendo êxito neste caminho ou se você precisa fazer o ajuste de rota. Então, querido, trabalhar muito não garante crescimento. Crescimento exige estratégia. E foi olhando para essa realidade que nasceu a Como Sol. Nós somos um ecossistema e ele foi criado para poder apoiar profissionais de saúde como você, como eu, para poder crescer de forma estruturada. Então, nós apoiamos profissionais em 3 momentos da sua jornada. Então, aqui são os profissionais que estão iniciando do zero, dando os seus primeiros passos. Então, são profissionais que ainda atuam na jornada da CLT, que desejam adquirir uma segunda fonte de renda, ir se posicionando e, em algum momento da sua jornada, sim, sair da CLT, fazer essa transição de carreira ou não, permanecer na jornada CLT, mas também estar posicionado no mundo empreendedor. Então, para esses profissionais, nós oferecemos acolhimento, direção, clareza de posicionamento, assim como essa aula que estamos tendo aqui hoje. Aqui a expansão
são profissionais que já empreendem, então profissionais que já estão aí posicionados no mercado, profissionais que já empreendem 5 ou até mesmo 10 anos, então apoiamos esses profissionais no posicionamento estratégico, a expansão do seu negócio ou projeto e também na construção de autoridade para poder escalar o negócio ou atividade deste profissional. E trazendo referência para ambos. Então, para os profissionais que querem se tornar referência na sua saúde, a gente gera uma conexão qualificada através da nossa comunidade, como o Sol, fortalecimento de marca profissional, crescimento estruturado, e a Como Sol, ela não nasce apenas para poder ensinar, ela nasce para poder caminhar junto com construção de profissionais referência. Eu trouxe esse dado extremamente relevante aqui para vocês. O Brasil ele investe mais de 9,7% do produto interno bruto em saúde, sendo o maior mercado de saúde da América Latina. Gente, olha que abundância, que maravilha. A saúde é um dos maiores mercados do Brasil. Você está preparado para poder ocupar o seu espaço nesse mercado? O mercado ele está crescendo aceleradamente, exponencialmente. Não fique para trás nessa oportunidade que pode transformar quanto a sua vida e principalmente a vida, né, das pessoas que estão esperando por você, que serão impactadas, que serão transformadas através do que você oferece. Então aqui eu trago pontos de reflexão. Então sobre o seu posicionamento, sobre a sua conexão, sobre a sua estratégia, o seu crescimento estratégico. Então no seu posicionamento, você é reconhecido pela sua especialidade? Se você ainda não é reconhecido, aqui fica uma grande oportunidade, uma grande chamada para você começar a falar o que você faz. Quem é você? Qual que é a sua especialidade? Quem você ajuda? Aqui em Conexão, você tem uma rede que impulsiona o seu crescimento? Uma rede que te impulsiona como pessoa, no seu autodesenvolvimento, na sua jornada, no seu processo de transformação, não pensando somente em mundo empreendedor, mas todos os pilares que te faz crescer como pessoa. Fica o convite também para você gerar esse movimento dentro da nossa comunidade. E aqui na estratégia de crescimento, você sente que tem uma direção clara? Aqui também fica um convite para você assistir às aulas que vai te apoiar nessa construção e até mesmo me chamar no particular para que eu possa te direcionar. Então, qual desses 3 pilares hoje é o seu maior desafio? Querido parceiro, eu venho te informar que o momento de dar esse passo é agora. Então, se essa troca, essa conexão fez sentido para você, se você sente que você pode crescer mais do que você está crescendo hoje, se você deseja fazer parte de um ambiente que fortalece profissionais de saúde, esteja muito mais presente na nossa comunidade. Se você deseja fazer parte de um ambiente que fortalece nós como profissionais de saúde, que seja no âmbito pessoal, profissional, até mesmo mundo de negócios, mundo empreendedor. Então, você está no momento certo, no momento de dar esse próximo passo, porque a nossa comunidade faz parte desse movimento. E é um movimento vivo, é um movimento real, é um movimento genuíno. Bom, a saúde ela precisa de profissionais tecnicamente preparados e isso é extremamente importante, mas o futuro ele pertence aos profissionais que têm clareza, que têm posicionamento, que têm conexão, que cria estratégias e talvez hoje seja um dia em que você comece a construir algo muito maior, que é uma trajetória de referência na sua especialidade, de quem é você. Aqui eu trago um pouquinho da minha realidade, do meu mundo real, pelo qual eu vivi, pelo qual eu vivo, pelo qual eu me dedico. Aqui eu sou extremamente grata aos profissionais que trilharam comigo na liderança, na assistência. Então aqui foi a minha realidade de anos, sou extremamente grata a esses profissionais que me construíram também, que performaram o meu perfil de líder, onde eu senti a necessidade, o prazer, o desejo de me performar para poder também transbordar na vida dessas pessoas. Então aqui eu trago que decisão, ela muda destino, ela muda estado de espírito e também muda resultados, porque enquanto eu vivia presa, limitada neste ambiente pelo qual eu também fui muito feliz e gostava, eu tive a oportunidade de tomar uma decisão de caminhar com José Roberto Marques. Ele me formou em todas as especializações que eu fiz no Instituto Brasileiro de Coach, convido vocês a conhecerem também. O Pedro Quintanilha, que foi o meu mentor de negócios, onde eu construía Como Sol por inteiro.
Aqui foi o primeiro evento que nós fizemos o ano passado, em novembro de 2025. Foi incrível, foi uma egrégora, foi a presença de Deus do início ao fim. Então, eu sou muito feliz também e grata a esses profissionais que disseram sim para o nosso modelo de negócio, disseram sim para a Patrícia, antes mesmo da Como Sol existir, assim como o Robson também, que construiu toda essa trajetória junto com a gente, construiu o nosso site, fazíamos ali reuniões na madrugada. Então, esse desejo de dar o próximo passo com muita consciência, com desejo de processo de transformação para a gente poder se performar e tocar a vida dos outros, existem muitas pessoas por trás envolvidas, pela qual eu também sou extremamente grata. Aqui a Karina, nós estamos expandindo a Como Sol para a Como Sol educacional. Ela é professora, ela é coach, é uma pessoa extremamente querida que Papai do Céu enviou para a gente poder expandir a Como Sol e oportunizar muito mais caminhos, oportunidades para poder outros profissionais estarem caminhando junto com a gente e possibilitar também um processo de transformação, criando pontes para que os potenciais clientes, pacientes, famílias busquem por nós, quanto profissionais de saúde, quanto profissionais da área da educação. Aqui também no evento, os nossos parceiros, é muita gratidão. Bom, aqui ficam os nossos contatos, quanto da nossa comunidade. Se você não está ainda, cai para dentro, não fica ali na plateia, vem para nossa arena para poder viver algo extraordinário, para poder se movimentar junto com a gente. Aqui fica o meu contato pessoal, o contato do nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente, siga a gente, nos apoie, compartilhe e venha viver esse processo de crescimento onde a Como Sol ela oportuniza todos os profissionais de saúde a crescerem juntos. Queridos, espero verdadeiramente que tenha feito muito sentido para vocês essa aula, e falar de conexão é algo que eu sou extremamente apaixonada, porque se a gente não tiver uma conexão real com os nossos potenciais clientes, com os nossos potenciais parceiros, não cria uma confiança, não cria vínculo, não cria indicações para que a gente possa alcançar muitas outras pessoas. Então, se posicione, tome posse de quem é você, profissional de saúde empoderado, fortalecendo as suas especialidades, trazendo referência também para o seu nome, para a sua profissão e para aquilo que você sabe fazer de melhor, que é cuidar de pessoas. Desejo muito sucesso na sua caminhada, e o que eu desejo do fundo do coração é que vocês caminhem com a gente forever, né? O resto da vida, na verdade, até quando fizer sentido, e eu espero que faça sentido por muito tempo, porque para mim faz total sentido caminhar com pessoas de propósito e que desejam transbordar na vida de pessoas. Fiquem com Deus e espero que vocês possam usufruir dessa aula, voltar nela, fazer as atividades, utilizar ferramentas, voltar em aulas anteriores para a gente poder trilhar aqui o nosso crescimento de desenvolvimento que nos posiciona. Um super beijo no coração de todos vocês e fiquem à vontade para poder me chamar e tirar algumas dúvidas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.